tarde, boa noite, bom dia. A ordem não importa, essa é a verdade. O que importa é que você está aí. E hoje, com certeza, para um podcast muito especial. Hoje nós vamos falar sobre metamorfoses. O que é essa metamorfose? A minha convidada tem esse pensamento com ela, que a vida é uma metamorfose ambulante. E é isso mesmo, a vida tem essas mudanças. E nós vamos falar no nosso podcast hoje sobre as mudanças que a vida nos traz ou que nós provocamos a vida a nos fazer. Eu estou aqui hoje com o Reginaldo e a Andréia, um casal muito rico em experiências e muito rico em transformações em suas vidas. E hoje eles vêm contar para nós mais uma transformação, né, Andréia? Reginaldo, que vocês estão programando para passar. Ou seja, mais uma mudança, uma metamorfose. E nessa transformação, eles estão focando agora trabalho, mudança de vida. Eles querem uma nova profissão, eles estão em uma nova profissão para ter mais qualidade de vida, o que é muito importante. E vocês vão saber ao longo dos nossos bate-papos aqui o que levou, né, a esse desejo e principalmente o porquê que eles estão fazendo isso hoje. Às vezes você está na mesma condição hoje e quer mudar, não sabe por onde. De que forma eu posso dar o meu primeiro passo? Reginaldo, vocês são da cidade de São Paulo, da região do estado de São Paulo, né? Sim. Você poderia se apresentar para nós? Eu sou Reginaldo, sou enfermeiro. Nós somos da região metropolitana de Sorocaba, cidade de Pilar do Sul. Nós temos uma mudança, né, acontecendo em nossas vidas, mas isso já começou lá atrás, sabe, Leila? No final da década de 90, quando nós tivemos um problema de saúde na família, e nós ficamos um período dentro de hospital, e lá eu comecei a minha mudança, né, aonde eu era do comércio e passei para enfermagem, né, onde eu me interessei em servir aos outros, né. Então eu fui para enfermagem e por 20 e poucos anos eu trabalhei em setores públicos, privados, né, uma grande parte em gestão também. E então é assim, agora, né, eu cheguei num ponto onde eu tive síndrome de burnout, né, e eu vi a necessidade de mudar de vida, ou senão eu ia adoecer, né. Então eu optei, junto com a minha esposa, em sair da enfermagem e passar a trabalhar com ela na parte de comidas, né, de alimentação, que ela tem conhecimento, né, e ela envolvendo, né, essa parte de alimentação. Então nós vimos aí a oportunidade de seguir em frente na alimentação e mudar a qualidade de vida, que é o mais importante. Reginaldo, você contou assim tão rápido que tudo parece que aconteceu em um prazo assim, de um mês, 2 meses, 1 ano. Mas vamos colocar isso aí em anos. A sua primeira experiência era em comércio. Depois, quantos anos você tinha quando entrou na área da saúde? Na final da década de 90, mais ou menos. Vocês estão vendo que idade ele não fala, né? A década de 90. Aproximadamente 27 anos, mais ou menos. Eu tinha na época. E aí eu vi, né, a oportunidade de mudar também, né, de ir para a enfermagem. E durante todos esses anos, né, eu me dediquei muito,
Como eu disse, trabalhei em prefeituras, em hospitais, no público, no privado, e assim foi uma experiência riquíssima, né? Só que cheguei a trabalhar em 2 empregos ao mesmo tempo, trabalhar mais de 30 horas direto, né? Saindo de um para outro. Então, isso acabou que refletindo na minha saúde, sabe, Lê? Então, assim, eu vi essa necessidade de mudança, sabe? Você falou uma palavrinha que talvez para nós e também para os nossos telespectadores, ela seja uma palavra desconhecida, que foi de uma doença que você teve, síndrome de burnout. Uhum. Essa síndrome de burnout, o que ela provoca na pessoa? Bom, quais são os sintomas dessa síndrome? Ela começa, né, aos poucos, meio que silenciosa, você acaba não percebendo. Ela começa com estafa de trabalho, começa com dor de cabeça, mal-estar, e ela reflete na saúde mental mesmo, e você não conseguir ir para o trabalho, você precisar de ajuda de profissionais, aonde você se vê numa situação que você não consegue lidar com a situação sozinho, né? Eu tinha dores de cabeça, síndrome de pânico, enfim, uma série de sintomas que depois eu vim a perceber o que era realmente, que aquela situação que eu estava passando estava me prejudicando, sabe? E eu precisava mudar, né? Porque eu não queria mais aquilo para minha vida. Então, cabia a mim tomar uma atitude. Você tem de enfermeiro. Hoje a gente sabe que você está numa função de excelência. Eu acho que cada enfermeiro quer atingir a função que você está, que é chefe de enfermagem, de cuidar de todo um posto de enfermagem de um grande hospital. O salário deve ser um salário bom, aonde que às vezes todo mundo sonha em chegar em nível salarial, concursado, e você hoje, exatamente quando atingiu todo aquele processo de todo o processo profissional, né, que você lutou para chegar, fala assim, não quero mais, vou exonerar. Como funciona isso? De repente, assim... não é de repente, né, Reginaldo? Porque você já vem programando isso. Na década de 90, quando eu entrei na enfermagem, né, eu prestei concurso, passei, e eu trabalhei no serviço público uma época. Depois eu vi a oportunidade, né, de estar indo para um privado, e apesar de ser concursado, eu vi que era mais vantajoso estar mudando, né? Então eu abri mão porque eu sempre busquei mais, né? O concurso público para mim, naquela ocasião, não falava mais alto, né? E sim buscar oportunidades de trabalho. Então eu cheguei a trabalhar em até 3 empregos, sabe? Uma carga horária assim bem grande, né? Eu fui assessor de Secretaria de Saúde por 12 anos, trabalhando paralelo ao hospital que eu trabalhei também. E assim, era uma equipe muito grande, tanto na prefeitura quanto no hospital. E essa prefeitura da cidade onde vocês moram? Não, uma cidade próxima, onde nós morávamos antes de morar em Pilar do Sul. Mas aí eu quero dizer para vocês, nós estamos falando do estado de São Paulo. Qualquer cidade próxima a uma cidade maior é uma cidade muito grande também, né? Sim. Nós estamos falando de muita gente, nós estamos falando de um excesso de trabalho. A coordenar mais de 200 pessoas, né? Na estratégia de saúde da família. No hospital eram mais de 60 profissionais também. Então, assim, é uma carga, né, de responsabilidade, né, muito grande.
além de toda a parte administrativa. Eu sempre trabalhei à noite, né, em hospital, e conciliava com o trabalho durante o dia. Então, a carga horária era muito grande, a responsabilidade, né, administrativa, de coordenar a equipe. Então, foram muitos anos, né? Durante, como eu disse, 12 anos, era mais de 30 horas trabalhando direto, né? Seja de um ia para outro, voltava para outro. Então, isso tudo, você tem uma boa remuneração, não tenha dúvida. Porém, isso com o tempo vai pesando, né? E aí chega uma hora que você tem que pensar na sua saúde, né? Pensar na sua família, porque é muito tempo acordado, pegar a estrada, corre risco, né? No trânsito, para mim, para outras pessoas, enfim. Reginaldo, me conta como que você passou pelo processo da pandemia, sendo um coordenador da área da saúde, estando na linha de frente ali, enfrentando todo o problema que foi, porque para nós, da nossa geração, foi a pior pandemia. Acho que foi a única pandemia que nós conhecemos, na verdade, né? Ninguém imaginava. Eu acho que igual a essa nós tivemos a febre... Nós tivemos a anterior, né? A peste bubônica. Reginaldo, me conta como que você passou pelo processo da pandemia, sendo um coordenador da área da saúde, estando na linha de frente ali, enfrentando todo o problema que foi, porque para nós, da nossa geração, foi a pior pandemia. Acho que foi a única pandemia que nós conhecemos, na verdade, né? Ninguém imaginava. Eu acho que igual a essa nós tivemos a febre... Nós tivemos a anterior, né? A peste bubônica. Nós tivemos o H1N1, né? Que não foi na mesma proporção, mas já tivemos ela, passamos pela febre amarela, né? E depois o Covid por último. Então, assim, eu posso dizer que foi bem triste, sabe? Ver pessoas entrar conversando e não sair, você presenciar, né, situações de familiares, né, obviamente, desesperado, e você não ter como, né, dizer que familiar querido, ente querido ali morreu, né? Então, são situações muito pesadas, né? Claro que profissional de saúde, de certa forma, ele está preparado, né? Deveria estar. Isso se torna uma gota, 2 gotas, isso vai enchendo, né? A ponto de transbordar, né? O copo que eu falo. É o que mais ou menos aconteceu na minha situação. Eu vi muita coisa triste na época da H1N1, o medo de levar para dentro da minha casa, eu peguei, né, graças a Deus, mas fui o único em casa. Mas o medo de levar isso para dentro de casa, tem idosos, tem criança. Então, tudo isso pesa na cabeça da gente, né? E ver toda aquela situação, são cenários de guerra. A gente presenciou, ver colegas, né, morrendo também, que nós tivemos situações muito tristes. Enfim, então, assim, é difícil às vezes escrever a situação que nós vivenciamos e o que eu vi dentro do hospital. A palavra que você disse é uma palavra bem pesada, é uma situação de guerra. Ninguém que estava de fora, eu não sei, a gente pensa, imagina, mas quando você que estava na trincheira, digamos assim, fala, realmente foi uma situação de guerra, você tem uma tristeza maior. Eu acho que o valor disso,
pronunciado por você é maior do que quando pronunciado por mim ou por um outro profissional que não combateu de frente, em linha de frente, nesse período. A gente sabe, hoje você está com quantas horas de trabalho ainda e você trabalha em qual rede hospitalar? Então, hoje eu não estou trabalhando mais na enfermagem. Eu abri mão, né? Eu saí do meu trabalho e hoje nós estamos se dedicando à parte de alimentação, né? Mas eu fiquei durante 19 anos, né? Em uma rede grande de hospitais e 12 anos paralelamente em prefeitura, na Secretaria de Saúde. Mas hoje não estou mais na enfermagem. Hoje Você tem quanto tempo que saiu da rede de saúde? Eu saí em setembro. Em setembro? Então, muito pouco tempo. Muito pouco né? tempo. Então, tá menos de um ano. Menos de um ano. Tá em lua de mel. Tá em lua de mel. É verdade. Bom, eu vou conversar um pouquinho para a gente falar um pouco mais desse momento de transição com a Andréia. Que a Andréia também, a vida dela não foi fácil antes de chegar na gastronomia, né, Andréia? A Andréia, ela fez gastronomia, ela faz uma comida maravilhosa. E o interessante é que o casal trabalha junto. Isso é muito legal. Bom, a Andréia, ela era assistente social, né, Andréia? E depois ela fez o curso de gastronomia e foi trabalhar. Chamou o marido para trabalhar junto. Na verdade, estou brincando, gente. Na verdade, os dois já planejavam trabalhar juntos. E a escolha da gastronomia, além de ser porque a mãe dela cozinha muito bem, ela já tinha uma paixão pela gastronomia, porque tinha Reginaldo ao lado, que tinha um conhecimento que poderia agregar a proposta, essa nova proposta para a vida deles. Que é fazer a comida fitness balanceada, servir àqueles que serviam, né? Faz parte da rotina da vida, que não tem como, às vezes, fazer uma comida boa, balanceada. E a Andréia foi trabalhar com isso e o Reginaldo se propôs a ajudar. E, gente, olha, vocês vão ver no final dessa nosso bate-papo a banoffee que ela fez. Simplesmente deliciosa, linda. E nós vamos deixar a receitinha, né, Andréia? Com certeza. Porque essa banoffee... A Andréia também trabalhava com um trabalho desgastante, né, Andréia? Eu gostaria que você contasse um pouco da sua vivência, da sua experiência para nós enquanto assistente social. Porque aqui, quando a gente fala em assistente social, nossa realidade é muito longe, distante de uma FEBEM, que é onde da minha amiga vem. Em 94 eu me formei em serviço social. Eu sou do ABC, né, de Santo André. Eu me formei em serviço social e quando eu fui fazer serviço social, eu já fui porque eu queria trabalhar na antiga FEBEM, né, hoje Fundação Casa. Porque eu sempre gostei dessa coisa assim, o adolescente autodidata infracional, quer dizer, né, o que leva uma criança praticamente, acima de 12 anos, a tudo isso. E aí eu prestei concurso, eu me formei, fui trabalhar no conjunto hospitalar de Sorocaba, né, eu era efetiva, e aí saiu o concurso na fundação, eu prestei, passei e fui. Só que é um serviço desgastante, é uma impotência muito grande. Na época, a fundação, ela não era o que é hoje, porque quem está no estado de São Paulo vai entender o que eu estou falando, porque hoje a Fundação Casa passou por toda uma reestruturação, não existe mais superlotação, é outra coisa. Mas naquela época... Desculpa te interromper, mas me conta, porque você era uma menina recém-formada, cheia de ideais com a profissão, já sonhava com aquilo. Já. E eu sei que pela sua questão moral, ética, de formação espiritual, você já tinha aquele desejo de contribuir com a sua profissão. Qual foi o seu impacto ao entrar naquela antiga FEBEM? É que eu falo assim, de impotência, né? De você se sentir
Até eu falei pra Tati, pra minha prima hoje, eu conversava com ela, eu falei assim, Tati, você nunca entrou num presídio, nunca entrou em uma fundação para adolescentes, para você sentir a energia que circula. Porque é muito... Para mim era muito triste, sabe? E essa questão da impotência de fazer algo para que aqueles garotos pudessem realmente ter uma situação de mudança. Porque isso tem que ser todo um conjunto de uma sociedade trabalhando para, né, acreditar que todo mundo pode ter uma oportunidade para mudar. E aí, quando você se depara que o menino, eu trabalhava com eles quando eles saíam da fundação, que a gente chama de medida socioeducativa e meio aberta, naquela época era muito difícil uma rede de atendimento que fizesse o apoio. Então era assim, éramos nós, profissionais da fundação, assistente social, psicólogo, pedagogo, e os poucos recursos a gente não conseguia. Então acho que para os meninos também eram frustrantes, porque acho que saíam, mas, quer dizer, o que eu vou fazer aí fora? O que me espera? E era muito, mas muito frustrante. Conversava e você me contava a questão do furar a bolha. Eu gostaria muito que você dividisse isso com os nossos amigos que estão ali nesse bate-papo agora. O que é furar essa bolha? O que é essa bolha que envolve essa situação dos adolescentes, né, que são infratores? Leila, acho que a verdade que eu vivi, né? Eu vivi uma realidade de uma cidade grande, tá? Sorocaba é uma cidade... Hoje Sorocaba tem mais de 700 mil habitantes. Então, eu não sei quantos tem aqui, mas cento e pouco, né? Bem menos. Então, assim, eu falo que é muito fácil, eu sempre dizia assim, muito fácil para mim, na minha situação de nascida, a gente dizer que ter uma outra vida é mérito de cada um, né? Mas eu via que aqueles meninos, eles não tinham a condição muito de como furar essa bolha de onde eles vieram, né? Porque para nós que nascemos mais favorecidos, é muito fácil falar, eu vou, né? Como pode ter feito isso? E ali eu me deparei com a realidade da falta de oportunidade. Muita gente não acredita. Eu tive falta de oportunidade, mas eu não fui por esse lado. Gente, mas o mundo lá fora é cruel, né? É muito cruel, né? E é muito difícil, né? Para essa população. Falou que o que me deixou muito assim impactada foi quando você disse: eles nascem em um lugar que a mãe não incentiva, que o pai é traficante, que a mãe é traficante. E aí, como mudar isso? Né? E a comunidade toda é. Isso mesmo, E a comunidade toda é. Então, como você... Na verdade, gente, é o exemplo que eles têm de vida. Eles não conhecem outro mundo, né? O tráfico, todo mundo sabe que eles se encaram como se fosse uma coisa mais fácil, mas também eles não têm a questão, vou estudar, não tem assim essa projeção de vida, sabe? Mesmo que a gente queira trabalhar com projeto de vida, eles não têm sonhos. Eles não têm sonhos, né? Para eles, matar ou morrer era mais ou menos o mesmo preço, sabe? É muito, gente, por isso que eu falo, às vezes, da nossa posição, julgar é fácil, mas tá ali, a hora que você se vê tete a tete, é muito difícil. Existiu alguma história dentro da FEBEM que te marcou? Tem sim. E acho que eu falo da gente ser completamente impotente. Já em Sorocaba, né, tinha um garoto que eu conheci aqui, que era da minha cidade, um menino lindo, e ele me disse assim, ele me chamava de senhora, né? Dona Andréia, a minha mãe, eu não sei quem é meu pai, a minha mãe também vive no mundo do crime, nunca ligou para mim. A senhora queria que eu fosse o quê?
Hoje a senhora tenta me mostrar um caminho, a gente conversa, mas eu nunca tive ninguém na minha vida que colocou limite, dissesse, vai para cá, vai para lá. E sabe, Leila, que eu não lembrei de te contar hoje, agora eu vou falar. Que acho que essa foi a situação quando eu decidi sair da fundação. Quando um pai chegou para mim e falou assim, graças a Deus o meu filho morreu. Porque eu e minha mulher não aguentávamos mais sofrer, sacrificar a vida dos nossos outros filhos por ele. Me dói muito, porque eu ouvi, o traficante buscou ele dentro da minha casa, eu vi o portão fechar, eu ouvi os gritos do meu filho. É muito dolorido, mas acabou o sofrimento da minha família. Então, isso foi a pior coisa que eu já ouvi. Mas eu não consegui, gente, eu juro para vocês que jamais eu joguei aquele pai. Porque ele tinha outros filhos e viver de vício e tráfico. Porque o pequeno, assim, ele trafica para manter o seu vício. Só que aí o que ele pega, ele usa para pagar e aquilo vai crescendo. E, apesar de ser um grande absurdo, mas a gente conseguiu entender aquele pai. E aquele dia eu resolvi que eu ia sair. Quantos anos você ficou lá? 7. E eu saí em 2005. Quando você saiu de lá, para onde você foi? Eu saí de lá, eu fui direto para a faculdade de gastronomia. Verdade, gente. Aí eu fiquei... eu saí de lá, eu fui direto para a faculdade de gastronomia. Eu fiz 2 anos de gastronomia na Universidade de Sorocaba. Aí depois eu saí do tecnólogo, eu fui para Águas de São Pedro, do Senac, eu fui para Águas de São Pedro, lá no Senac, fazer especialização. Fiquei lá, né, por quase mais 2 anos. Então vocês já sabem com quem estamos falando. Com a mulher pós-graduada na área de gastronomia. E foi isso, quando eu saí de lá, eu me lembro, assim, perfeitamente. Eu trabalhei até o meio-dia, na hora do almoço, e aquele ano, a faculdade de gastronomia à tarde, lá em Sorocaba. Ele me pegou na fundação meio-dia e me levou para a Uniso para entrar 1 hora. Quanto tempo de casamento? De casado esse ano, nós fizemos 30. 30 anos de casado. 35 juntos. 35 juntos. Quantas vezes vocês já se reinventaram? Eu acho que é nossa especialidade. Não que a gente não tenha medo, gente. Não que a gente não tenha medo. A gente tem. Mas a gente... Vamos! Né? Encarar. Vamos encarar. Então, hoje eu conversava com a Tati. Até falei pra você, né? Como Moisés, né? Você tem que pôr o pé na água pro mar abrir. Então... Você tá com quantos anos? 52. E você? 54. Se a gente somar, a gente tem mais de uma década. Isso eu me tirando da conta, né? Isso eu me tirando da conta. E há menos de 1 ano, a metade da vida, digamos assim, né? Vocês resolvem novamente dar um susto e começar tudo de novo. E eu quero saber como que é essa nova fase. Pra mim, porque assim, eu fiz gastronomia, tal, foi que eu tirei 5 anos sabático, o povo tira 1, eu tirei 5. Que bom, né? Mas você mereceu, porque os seus 7 anos na fundação valeram por 14, duplamente, e você ajudou porque, o assim, Arnaldo naquilo que ele não pôde descansar. E assim, a gente tinha feito um combinado, que quando ele acabasse a faculdade de enfermagem, eu pedi exoneração e ia fazer gastronomia. Foi o que a gente fez, assim, né? E porque depois que eu me formei, eu dei aula em projeto social de culinária, eu dei aula online, né? Eu já tinha tido uma sociedade antes, né? Aí depois, sociedade é aquela coisa meio assim, né? Aí eu dei um tempo, fui trabalhar em projeto social, que apesar de estar fora, tá o meu ciclo, mas é uma coisa que eu amo de paixão. E aí a gente resolveu de vez. Olha, gente, a Andréia, ela é tão teimosa que quando ela sai lá da fundação, faz ainda os seus cursos, ela foi juntamente com o Arnaldo
para trabalhar na pastoral Menor. na pastoral do menor. Quem sabe, na Igreja Católica, a pastoral do menor ela é uma das pastorais mais difíceis de se trabalhar, onde a gente pega a gente pega muita pedreira. Por quê? Porque são menores que estão abandonados, são menores que precisam, que necessitam, menores que também andam pelo caminho. Para a gente não deixar que ele caia lá na frente, então já está naquela situação de vulnerabilidade para dar aquele apoio. Hoje você me disse algo, eu acho que até desse rapaz que você estava contando a história dele, que me gravou na cabeça e está ainda muito, muito latente com aquele rapaz que você falava sobre a mãe. Sobre ele. Não, ele falou que, infelizmente, você tinha chegado tarde na vida dele. Ele me disse isso. Aquilo, assim, acabou comigo, né? Que a gente vê, gente, que educação, assim, família é tudo. Família é tudo. Parece frase feita, né? Mas não é, não. Família é tudo. A gente é a base de um espelho para os nossos filhos, né? A educação é a educação do exemplo. Né? Então, família é tudo. Aí eu penso, né? Se talvez lá atrás tivesse um projeto da Pastoral do Menor, da comunidade que ele morava, talvez apesar da mãe não dar limite, não ter exemplo, o projeto seria exemplo para ele. Você considera, então, Andréia, que os projetos como o do padre Júlio Lancelotti, como tantos outros projetos que se tem, tanto sociais, como projetos religiosos, que se estabelecem em ambientes, eles podem fazer a diferença? Com certeza. E que vale o que a gente uma vida, vale... Uma vida, a gente está feliz. Porque é uma mãe que não perde o filho como aquela outra que perdeu. Sabe? Então, assim, esses projetos, eu falo, gente, fazem toda a diferença, né? Fazem toda a diferença na vida dessas crianças e adolescentes que vivem, dessas famílias que vivem em situação de vulnerabilidade. Porque, gente, a gente só sabe o que é quando a gente está lá no meio, né? A gente de fora... Você fala assim, hoje todo mundo fala comunidade, né? Naquela época a gente falava favela, né? Você entrar onde não tem saneamento básico, não tem água encanada, não tem o mínimo de dignidade. E parece impossível, né? Nós que vivemos todo dia pegando água, indo ao banheiro, dando descarga, abre a torneira, ligam a luz, abre a geladeira, tem ali alguma coisa para comer e ainda reclama porque não tem o que quer, né? E aí você nunca se coloca nesse lugar. Você me falou hoje também e ficou muito na minha mente. Eu acho que a nossa conversa de hoje de manhã e essa conversa que nós estamos tendo aqui agora, ela vai mudar muito a minha vida e vai mudar muito a vida de muita gente. Porque você me disse que se colocar no lugar do outro é a diferença de tudo que nós podemos fazer na nossa profissão, na nossa condição de ser humano. O que eu sempre digo assim, eu falo, né? Empatia é a palavra da moda hoje, né? Só que a gente tem que tirar de ser a palavra da moda. Eu não sou exemplo, gente, não estou julgando ninguém. Mas a gente tentar um pouquinho fazer isso, sabe? Porque aí você sente, se coloca 1 minuto, 30 segundos na vida daquela pessoa, mas se coloca de verdade, respira e se coloca, antes de falar qualquer coisa a respeito do outro. E antes de conhecer a realidade verdadeira do outro. Né? Não a fantasia. Não a fantasiada, né? É isso mesmo. Existe uma fantasia, né? Não a fantasiada. Conhecer de verdade, né? A gente se despir um pouco. A gente foi, voltou, e nós não estamos ainda na parte gostosa da sim, é verdade. Eu quero saber do novo projeto, como ele é, como ele nasceu. A Andréia, que foi a mentora desse projeto delicioso, e puxou Reginaldo. A gente começou a pensar, o início, a gente tinha na nossa mente, porque a gente vive uma vida muito corrida, todo mundo faz academia, alimentação balanceada, aquela coisa toda. E a gente começou a construir, pesquisar, né?
o mercado e tal, e pensar, fizemos mentoria, né? Fomos Que é muito estudar. importante, né? Porque assim, você sabe cozinhar, você sabe tudo, mas assim, como é esse negócio, né? Como fazer esse negócio alavancar e tal. E a gente tinha na nossa ideia, vai ser as academias, isso e aquilo. Aí nós começamos e o nosso negócio chama Brasil Caipira, marmitas congeladas. Brasil Caipira, porque assim, tem uma coisa que eu amo esse país. Sempre, né? E caipira, porque a nossa comida, ela traz o que a gente lá no estado de São Paulo fala muito em caipira, né? É porque assim, é a mistura de tudo que o Brasil tem. Porque o caipira a gente acha que é aquele, né? Aquela figura que o pessoal fala. Não é, gente. Caricata. Isso, caricata, aquela caricatura. E não, é uma cultura riquíssima, porque ela vem desde a época da nossa colonização, pelos tropeiros, né? Passa pela colonização que vem o muito forte. Portugueses e italianos, os espanhóis, cada um foi deixando os índios, nós tivemos também os africanos. Tudo isso é um caldeirão que forma a cultura caipira, né? E que é a comida do dia a dia do brasileiro. É o nosso arrozinho com feijão bem temperado, a nossa carne assim, o nosso franguinho de outro jeito. E aí a gente começou a construir esse cardápio. Eu estou falando o porquê do nome, porque assim, o que a gente vai fazer o que é comida saudável? É comida de verdade, né? Desde que você não abra um pacote, você está saindo lucro, né? Então, aquele movimento contra o ultraprocessado, né? A gente começou a estudar muito isso, e aí a gente desenvolveu o cardápio de alimentação saudável, ela congelada, mas com sabor, né? Porque é muito difícil. Porque toda comida fitness falou que é saudável, o negócio é ruim. O negócio é ruim, né? Legume ninguém quer, aquela coisa assim, né? Não tem gosto. Não tem gosto. E para nossa surpresa, o nosso público não é o público fitness da academia. A nossa surpresa é os homens e mulheres com a correria de hoje em dia, que querem dar uma alimentação melhor para os filhos, querem ter uma alimentação melhor, que ao invés de pegar o seu hambúrguer todo dia, resolveram melhorar a sua alimentação, na verdade, a sua saúde. Então, hoje a nossa grande clientela é a clientela que quer uma melhor condição de saúde, né? Que busca saúde e não tem tempo para fazer a sua comida. E que precisa otimizar esse tempo. E eu adoraria isso na minha casa. Gente, assim, e a nossa clientela é essa, né? Reginaldo, qual que é a sua função no processo? Bom, eu fico mais na parte administrativa, né? E no apoio, sempre que ela precisa, de compras, nós fazemos juntos, mas algo fora dessa linha. Enfim, parte de compras, parte administrativa, né? Porque ela é operacional e eu sou administrativo. E como você já tem essa experiência, né? Exato. Já trouxe isso das suas profissões, né? Vou dizer isso porque não foi só uma. Foram anos. Foram anos de várias, comércio e administração de grandes hospitais. E aí você já veio trazendo isso na sua bagagem, né? Para chegar aqui agora, administrar o próprio negócio de vocês. Bom, vamos chegar ao momento que eu mais quero, que eu já estava pensando desde o começo. É experimentar essa transformação. E eu hoje quero agradecer, porque eu estou aqui na casa da minha amiga e vizinha, Tati. Da Tati. E a Tati recebeu os parentes e eu aproveitei que era uma oportunidade de conversar com vocês sobre essas metamorfoses, sobre essas mudanças e experimentar uma comida maravilhosa. Obrigada, gente, por você. Da Andréia. E
Se você, ele fala que fica só na administração, mas não é não, ele ajuda. Vocês vão ver, ele ajuda. Ele aprendeu também, ele é super prático. Mas eu falo que essa questão dele da enfermagem, assim, ele tem toda, falo que esse pessoal, ele tem toda a paciência, né? Tem um olhar mais crítico, sabe? Assim, e tudo que a gente sempre quis foi trabalhar junto, sabe, Lê? Que bom, que lindeza. Olha, gente, se a gente fosse conversar com ele sobre todas as experiências deles, isso daqui ia render muito mais. Mas eu prometo que um dia eu vou lá em São Paulo, ai, que delícia, lá na casa deles, e eu vou fazer uma transmissão ao vivo para vocês. A Tati tá prometendo, hein? Vou fazer uma transmissão ao vivo para vocês de uma receita. Ai, que legal. E mostrar um pouquinho de como é essa nova mudança. Andréia, o que você deixaria para os nossos telespectadores de mensagem? Gente, eu acho que assim, sonhar enquanto a gente está vivo, não importa a idade que você tenha, se você já fez uma, se você fez duas, se você fez 3 faculdades, tá sempre a tempo para mudar e começar de novo, porque enquanto a gente está aqui, enquanto a gente sonha, tem vida, né? Eu, nos meus 54 anos, ainda espero muito na minha vida, espero muita mudança, espero poder contribuir, porque a gente tem que fazer o que faz a gente feliz, porque o trabalho da gente é a maior parte da nossa vida, a gente passa trabalhando, e a gente tem que estar feliz e satisfeito com isso. Medo eu tenho, né? Mas a gente enfrenta, porque coragem não é ausência de medo. Reginaldo, você que já viveu várias experiências quase morte. Nossa, é verdade. Eu penso que, se perguntar, Reginaldo, você não tem medo de mudança? Claro, todo mundo tem, né? Isso é do ser humano, mas eu penso que a gente não pode deixar isso nos anestesiar, né? E porque viver é isso, né? Enquanto você está vivendo, experiências novas a cada dia, busca, porque isso é muito fácil você chegar em determinado patamar e falar, tá bom aqui para mim, e daqui faltam, sei lá, quantos anos de vida, daqui para frente vai ser sempre isso, né? Tá ótimo e estagnou ali. Eu penso que viver diariamente é uma experiência nova, busca, e você vai levar o quê? Você aproveitou. Se arrepender, talvez tenha sido de ter feito, mas nunca de não ter feito e não saber o resultado, né? Então, claro, com muita cautela, a gente busca sempre algo novo, porque isso parece que para mim, pelo menos, é o combustível de você continuar vivendo, sabe? Agradecer muito. Nós que agradecemos. A Andréia e ao Reginaldo, e principalmente a Tatiane, que gentilmente me cederam os primos, e também a casa dela, para que hoje a gente batesse esse papo maravilhoso. E o que é que eu espero? Eu espero muito que você, meus amigos queridos, e as que eu chamo carinhosamente de minhas corujinhas queridas, tenham, como que eu vou dizer? Tenham gravado algo no coração e na mente de vocês sobre as palavras e as experiências que foram compartilhadas aqui nesse nosso programa de hoje, nesse nosso bate-papo de hoje. Então eu só tenho a dizer que sou agradecida por esse novo recomeço, por esse novo momento em que estou vivendo e por esses novos amigos que estou fazendo. Um beijo, até a próxima, e só lamento porque você não vai poder sentir o gostinho enquanto não fizer a receitinha que vai estar no ar logo depois do nosso podcast. Só ir lá no Instagram para fazer da Boa Nova. Um beijo e até mais.